Eu estou aqui na Praça Coronel Fernando Prestes, bem no centro de Sorocaba, onde praticamente tudo acontece, a vida da cidade acontece aqui, mas e dizem que esse local aqui é o marco zero da cidade, que a cidade começou aqui há muitos anos atrás, praticamente desde os primórdios, desde que Sorocaba surgiu, em 1654, Sorocaba existiu, cresceu a partir daqui, mas aos mal informados, Sorocaba não cresceu a partir daqui. Aqui pode ter ser considerado o marco zero, o centrão da cidade, mas o marco zero é num outro lugar próximo daqui. Esse aí é o Mosteiro de São Bento. Sorocaba começou a partir daqui, aproximadamente em 1660, como diz aí ó, o cartaz, que é mais ou menos o ano em que a igreja essa comunidade surgiu, esse mosteiro. Os beneditinos começaram a se reunir e tal. Essa é a estátua de Baltazar Fernandes, considerado o fundador da cidade. Mas eu não vim aqui debater sobre história, até porque existem aqueles que são a favor de que Sorocaba surgiu lá no povoado de Itavuvu, existem aqueles que são a favor de que Sorocaba surgiu a partir da casa de Baltazar Fernandes, que hoje nem existe mais. No lugar da casa existe um condomínio lá no perto lá do Parque da Bequinha, enfim, lá do Jardim Sandro. Mas eu vim aqui debater a respeito de um tema polêmico que tem tudo a ver com a data em que esse vídeo será postado. Eu estou gravando esse vídeo no dia 6, não, no dia 5 de março de 2015, mas eu pretendo postá-lo no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. E esse vídeo fala sobre igualdade de gênero, se é a igualdade entre homens e mulheres. É possível haver igualdade entre homens e mulheres? Porque nos últimos anos, nos últimos meses, sei lá, nos últimos anos, o machismo, de uma certa forma, cresceu muito. E o homem, o ser humano do sexo masculino, tá numa fase assim de orgulho masculino, orgulho hétero, essas coisas assim. Então surgiu o movimento lumbersexual, que é dos homens que deixam a barba crescer, usam tatuagem, os homens que exaltam a virilidade masculina, que usam roupas bem de lenhador mesmo, andam como homens, como o estereótipo masculino foi definido ao longo dos séculos. Aí o movimento feminista contra-atacou, resolveu contra-atacar, cresceu e está se expandindo numa velocidade assustadora nos últimos meses, pelo menos. E surgiram várias polêmicas ultimamente. Uma delas é com relação ao shortinho na escola. Houve um caso de uma escola tradicional, uma escola particular tradicional, aliás, uma das escolas mais caras e mais cobiçadas do Rio Grande do Sul, que impôs às suas alunas que elas não usassem shortinho na escola. E as meninas protestaram, elas acharam ruim. Elas fizeram até campanha na internet, abaixo-assinado, tudo, fizeram mó furdunço, armaram mó barraco e apareceram na escola tudo de shortinho, para protestar. Eu reconheço que a escola quer manter princípios, tem uma série de padrões, requisitos e tal, que tem que ser respeitado. Só que a direção da escola tem que pensar numa coisa. Se vocês proíbem as meninas de usar shortinho, tem que proibir os meninos de usar bermuda também. Não ainda só as meninas distraem os meninos. Isso é machismo, de uma certa forma. Então por que vocês não proíbem os meninos de usar bermuda também? Tem que ver, tem que analisar isso, para não terminar na confusão que terminou. Porque hoje em dia, a mulher ao longo da história, eu concordo que a mulher ao longo da história tem sido escravizada, maltratada, humilhada, colocada reduzida a nada em muitas culturas. Até hoje muitas culturas consideram a mulher como um zero à esquerda, que a única função dela é cuidar dos filhos, da casa, enfim, não pode trabalhar, não pode estudar. Eu reconheço que o movimento feminista, originalmente, ele foi bom, ele pregou coisas boas. É claro que hoje existe o feminismo exagerado, aquele feminismo exacerbado em que as mulheres, praticamente você olha feio, se você olha para uma mulher, se você é solteiro, claro, eu sou casado, mas se você é solteiro e paquera uma menina na rua e dá uma cantada tal, dependendo da abordagem que você faz na mulher, você pode ser acusado de assédio sexual, de abuso sexual, você pode até ser preso, processado no mínimo. Então tem que tomar muito cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você posta na internet, com aquilo que você faz no meio da rua com as meninas, se você é solteiro, claro.
tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia as mulheres estão cada vez mais politizadas, cada vez mais assim, buscando igualdade com relação aos homens, e algumas mulheres estão até buscando que a mulher se sobreponha com relação ao homem, porque eu acredito que muitas feministas, daquelas bem exageradas mesmo, acreditam que o homem fracassou em sua tentativa de endireitar a história, em sua tentativa de conduzir a história da maneira correta. Aí surgiram as guerras, surgiram as desigualdades sociais. Aí a mulher, o que as mulheres, as feministas militantes estão fazendo? Estão colocando a mulher acima, à frente de tudo, buscando colocar a mulher lá no topo, para que a mulher, a partir de agora, dirija os rumos da história, porque os homens fracassaram. Eu entendo mais ou menos o movimento feminista dessa forma. Existe outra polêmica também, que acho que poucas pessoas repararam nisso até agora. Acho que eu vi somente uma foto em alguma rede social aí, Facebook, sei lá, alertando para esse problema. Por que a Federação Internacional de Vôlei, no vôlei de praia, permite que os homens usem camiseta e bermuda para competir e praticamente exige, obriga que as mulheres usem biquíni? Por causa do calor, não sei o que, mas os homens também não passam calor usando camiseta e bermuda? Então por que não põe as mulheres no vôlei de praia usando camiseta e bermuda também? Ou short, sei lá. Por que eles têm que usar biquíni? Então são coisas, são contradições da vida que nos fazem perceber que o mundo está virado de ponta cabeça. Aliás, há muitos, desde que Adão e Eva pecaram, porque o plano original de Deus era que o homem e a mulher fossem iguais. E hoje nós estamos num mundo que enxerga o homem e a mulher como seres assexuados. A tendência cada vez maior é enxergar o homem e a mulher como seres assexuados. Até mesmo o movimento homossexual, indiretamente, sem querer, acaba pregando isso, a assexualidade. Ou seja, eu tenho direito de namorar uma mulher quanto eu tenho direito de namorar um homem. Se eu sou uma mulher, eu tenho direito de namorar tanto um homem quanto uma mulher. Ou seja, a tendência é essa. Mas sobre o homossexualismo, que é um tema extremamente polêmico, eu pretendo falar a respeito. Já gravei um vídeo, postei um vídeo a respeito desse assunto. Se você quiser acessar aqui no card, você pode dar uma olhada. E o que a Bíblia diz, a resposta bíblica a respeito desse assunto, tanto do homossexualismo quanto a respeito do assunto principal desse vídeo, que é a igualdade entre homens e mulheres. Um dos textos bíblicos que eu escolhi, que Deus colocou no meu coração para falar com vocês, está no Gênesis, no começo de tudo, na criação do mundo. Gênesis capítulo 2, versículos 18, 21 e 24. De forma resumida, falei para vocês isso aqui. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Que Gênesis 2, 18, 21 e 24. Então, aqui fala que a mulher foi criada, ela foi tirada da costela de Adão para ser a ajudadora do homem. Não foi tirada da cabeça, alguns interpretam assim. A mulher não foi tirada da cabeça para ser superior ao homem, nem foi tirada dos pés para ser inferior a ele, mas foi tirada do lado para ser ajudadora, para ser auxiliadora, para colaborar com o homem e para andar junto com ele também. Então, por isso que eu sou a favor, me julguem. Se você achar que eu estou errando, que eu estou sendo herege, paciência. Mas eu sou totalmente a favor da mulher líder na igreja. Seja como pastora, presbítera, diaconisa, obreira, missionária, enfim. Eu sou a favor da mulher liderando a igreja. Se você acha diferente, que o homem tem que liderar, que não sei o que, aí problema é seu. Eu respeito e tal, mas não concordo. E por quê? Porque está lá em Juízes, nós vamos lá para o livro de Juízes. Juízes teve uma relação de juízes, e entre eles estava uma mulher. Confira aqui. Mas não sabia que estava na Bíblia? Deixa eu mostrar para você. Juízes capítulo 4, versículos 4 e 5. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo.
Ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Ou seja, ela era uma juíza. Mas teve Baraque. Baraque foi general do exército. A juíza foi Débora. Baraque foi só o general do exército. Porque juíza, acredito que Débora era uma pessoa de uma certa idade e tal. E ela certamente não teria condições dela mesmo, de ser uma Joana Dark, igual a Joana Dark, e sair por aí bandindo espada, atacando os inimigos. Ela era juíza, a função dela era julgar o povo de Israel. A função de guerrear era com Baraque, aí designou Baraque. Mas enfim, a própria Bíblia, se você, no Antigo Testamento e no Novo também, como mostrei mais tarde, permite que a mulher tenha cargos de liderança na igreja. Mas Paulo pode abrir sobre isso, fala mais tarde, tá? E vamos lá, texto de Provérbios, capítulo 31, um texto muito falado nessa época, de Internacional da Mulher. Provérbios capítulo 31, versículos 30 e 31. Em vez de ler eu tenho o texto completo e tal, mas eu olhei só os dois textos bíblicos para não ficar muito pesado. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dá-lhe do fruto de suas mãos e deixe o seu próprio trabalho louvar nas portas. Nas portas, por quê? Porque era nas portas que a vida acontecia no antigo Israel, que os julgamentos eram feitos, que as pessoas se encontravam e tal. Ou seja, mais um texto bíblico ressaltando a importância da mulher na sociedade, numa sociedade inclusive machista. Naquela época, a própria Bíblia mostra isso, que a sociedade daquela época era machista, era extremamente sexista, o homem podia tudo, a mulher não podia nada, mas a própria Bíblia, a própria palavra de Deus, tanto que existe o livro de Ruth, existe o livro de Esther e outros textos bíblicos que mostram a importância da mulher para o reino de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, não tanto da Antiga Aliança, né, da lei, quanto agora na Era da Graça. E Jesus chegou, entre outras coisas, para corrigir isso, abordando várias mulheres, como a mulher samaritana lá em João 4 e outras mais. E aqui no texto de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 8, os fariseus indo atrás de Jesus para perguntar a respeito do divórcio, querendo justificar o divórcio. Porque eles divorciavam a mulher por qualquer motivo. Não gostei do seu cabelo, não gostei de você nisso, naquilo, já mandava a mulher embora. Mas Jesus fala o seguinte, primeiro os fariseus, Mateus 19, de 3 a 8. Então chegaram ao pé dele os fariseus tentando e dizendo: é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, Jesus, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez, e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne, como já disse aqui em cima. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Ou seja, os fariseus eram tão assim. Mas Jesus respondeu à altura. Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, os permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. Ou seja, no princípio era o homem e a mulher, a imagem e semelhança de Deus, iguais, cada um tendo uma função, claro. Porque você não pode obrigar o homem a ser aquilo que ele não é, você não pode obrigar uma mulher a ser aquilo que não é. Que aí recai até no homossexualismo, recai no assexualismo, no caso. E outro texto bíblico a respeito da... Não, mas antes, eu gostaria de falar para vocês sobre um texto, um dos livros que eu li, que e esse é livro mesmo, é livro de verdade, é um livro que fala a respeito do universo feminino do ponto de vista de uma adolescente. Mas é um livro com crônicas, com contos, é um livro... Eu não posso até não concordar com muita coisa do que aquele livro mostra, mas é um livro que eu recomendo para você que é adolescente, você até que é adulto, você que é pai de adolescente, que é o Depois dos 15, da Bruna Vieira, que deixei aqui no card também, se você quiser saber mais sobre o que uma menina pensa, que é um livro atual, um livro de 2000 e começo do 2000, eu não lembro exatamente o ano, mas é um livro já mais ou menos antigo, mas é um livro sempre atual, porque o que aconteceu naquela época também acontece hoje. Então você, se puder, ler esse livro, que fala sobre o universo adolescente também, tanto das meninas quanto dos meninos. E
outro texto bíblico que permite que a mulher tenha cargos da igreja, que a mulher tenha funções no meio da igreja, é o texto de Atos, capítulo 9, versículos 36 e 42, que fala sobre a ressurreição de Tabita, ou Dorcas, como queira. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido para o grego se diz Dorcas. Essa estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, depositaram no quarto alto. E como Lida, a cidade de Lida, era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles. E quando chegou, levaram ao quarto alto. Ei, vento. Pera aí. Perdi aqui. Levantando-se Pedro foi com eles. E quando chegou eles. E mostrando, chorando. Levantando-se Pedro foi com eles. E quando chegou, levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isso notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Santo aqui, ó. Santos são separados. Aqueles foram separados para a obra de Deus, claro. Não estão sendo perfeitos. E o último texto é um texto longo, que eu quero ler para encerrar esse texto, que é sobre o homem e a mulher no casamento. O homem tem que ser superior à mulher no casamento e tal. A mulher tem as obrigações dela, que assim, depende muito da situação, do contexto. Existem casos em que a mulher trabalha e o homem cuida da casa. Isso é uma vergonha. Não é uma vergonha, é a realidade de hoje. Não, você está sendo... enfim, a função da mulher, hoje em dia, depende muito da situação. Se a mulher quiser e puder tomar conta da casa enquanto o marido trabalha, beleza. Se o contrário tiver que acontecer, tudo bem, não existe nada de errado nisso. Isso é absurdo, não sei o que. Você que sabe, se você quiser continuar com esse pensamento retrógrado de que o homem é que tem que trabalhar, só o homem tem que trabalhar, a mulher tem que ficar tomando conta dos filhos, da casa, enfim, azar o seu. Sei que o mundo hoje em dia exige que ou os dois trabalhem, ou um dos dois trabalha e o outro fica tomando conta da casa, seja o homem, seja a mulher, dependendo do caso também. Dá pra você contratar empregado, dá pra você mandar a criança pra uma creche, enfim. Hoje o mundo tem infinitas possibilidades de você administrar a casa, os filhos, enfim. Mas você achar que só o homem pode trabalhar, só a mulher tem que ficar na casa com os filhos, isso não existe mais. E eu gostaria de terminar lendo esse texto bíblico, um texto longo. Peço a você paciência ao lê-lo. Aliás, como aumentei a resolução desse vídeo, você percebeu que aumentei a resolução do vídeo com a mesma câmera digital. Enfim, eu quero terminar de uma maneira breve e resumida com esse texto bíblico da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 1 a 17. E para encerrar esse vídeo da melhor maneira possível, debatendo a respeito do papel do homem e do papel da mulher no casamento, na união, enfim. Ora, quanto às coisas que me escreveste, ou seja, que os coríntios escreveram reclamando disso, daquilo, bom seria que o homem não tocasse mulher. Que Paulo era solteiro, né? Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague a mulher devido à benevolência, da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. A mulher não tem poder sobre... e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicares ao jejum e à oração. Depois juntar-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, solteiro. Mas cada um tem de Deus seu próprio dom, um de uma maneira ou de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não puderem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se concilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão,
mas Deus chamou-os para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, salvarás teu marido? De onde sabes, ó marido, salvarás tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor chamou. É o que eu ordeno todas as igrejas. 1 Coríntios 7, 1 a 17. Ah, Paulo está sendo contraditório, porque Paulo proibiu a mulher de falar, Paulo proibiu a mulher de se vestir de certo jeito, cortar o cabelo, não sei o que, de mulher ter que usar véu. Mas isso foi por causa do contexto da época, porque naquela época tinha as prostitutas que andavam com o cabelo solto, tinha as sacerdotisas que andavam com careca, rapava a cabeça. Bom, enfim, eu não lembro exatamente o que aconteceu, eu sei que tinha o contexto das sacerdotisas pagãs e tem o contexto das prostitutas. E então, para que os novos crentes, os helênicos, os novos convertidos não se escandalizassem, então Paulo, o que ele fez? Ele proibiu para aquela ocasião, no caso, que a mulher andasse de determinada maneira na igreja. E como nos tempos pagãos as mulheres é que eram sacerdotisas, as mulheres é que tinham palavra, então para não ver escândalo, Paulo proibiu a mulher de falar e tal, mas foi um contexto da época, não que a mulher não seja proibida de falar na igreja. Volto a repetir, eu sou a favor de mulher pastora, presbítera, diaconisa, obreira, missionária, enfim, a mulher tem sim o direito de trabalhar na igreja, inclusive como líder. Se você não concorda com isso, paciência. E enfim, encerro esse livro aqui, encerro esse vídeo aqui, falando a respeito desse assunto polêmico. Espero que esses textos bíblicos, se eu falei depressa demais, é por causa da duração do vídeo, porque eu não posso falar muito, senão o vídeo eu não consigo terminar de gravar o vídeo a tempo, até porque pediram que os meus vídeos não fossem tão longos, para que as pessoas pudessem assistir. E se você quiser ler na Bíblia esses textos bíblicos que eu acabei de mencionar aqui, você não conseguiu entender aquilo que eu disse, lê na descrição aqui desse vídeo os textos bíblicos que eu mencionei. E se você puder também, leia o livro Orgulho e Preconceito de Jane Austen, que é um livro falando a respeito da sociedade da Inglaterra do começo do século começo do século XIX. Enfim, entre o final do século XVIII e o começo do século XIX. Enfim, final do século XVIII. Isso. E como a mulher era tratada naquela época e como a personagem desse livro, no caso, esqueci o nome agora personagem. Enfim, a personagem do livro Orgulho e Preconceito, como ela se comportou naquela sociedade e como ela conseguiu impor a sua vontade, impor o seu desejo, que seja, numa sociedade extremamente machista, que a mulher era a mesma coisa que nada. E enfim, termino esse vídeo dizendo a você que Deus abençoe, que Deus oriente em tudo que você fizer. Se você gostou desse vídeo, curta ou compartilhe, adicione seus favoritos, divulgue, comente aqui embaixo, não deixe de comentar, compartilhe nas redes sociais. Se você gostou daquilo que eu faço, inscreva-se no meu canal. E que Deus abençoe e até de repente, se quiser. E fique com a antiga concha acústica, o que sobrou da concha acústica, pelo menos, né?